E aí, galerinha do meu canal, hoje eu vim trazer para vocês uma aula de introdução aos tecidos do corpo humano. O que são tecidos, né? São conjuntos de células especializadas que têm funções complementares. Então, os tecidos do corpo humano ainda são formados lá no útero da mãe, quando o embrião está em desenvolvimento. Que aí vamos, a partir das células tronco, eu já falei dessas células tronco, sabe? São aquelas células indiferenciadas que se transformam em qualquer parte do nosso corpo. Então, a partir dessas células tronco, aparecem três tecidos: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. E esses três tecidos embrionários por quê? Porque estão lá no embrião, né? Eles vão dar origem a todos os tecidos do corpo. É claro, o ectoderma dá origem a determinados tecidos, que eu não vou falar agora porque a gente já está fazendo uma introdução, tá? O mesoderma dá origem a outros tecidos do corpo e o endoderma dá origem a outros tecidos do corpo. E o primeiro tecido do corpo que eu vou falar, eu tenho até uma aula específica aqui mais detalhada sobre ele, é o tecido muscular, né? Que forma os músculos que estão juntos ao nosso esqueleto e formando os nossos órgãos. Os músculos, nós temos três tipos de músculo: o músculo estriado esquelético, que fica junto dos ossos que formam o nosso esqueleto, né? Esses tecidos, ó meu músculo aqui, o meu músculo, ó. Esse aqui é o músculo estriado esquelético. A contração, que é o movimento desse meu músculo, é forte. Olha como é que a tia tá forte. É voluntária, porque eu só faço esse muque forte aqui porque eu quero. Então, a contração, o movimento dele é voluntário, forte e rápido, né? Então, é um músculo estriado esquelético. Outro tipo de músculo que nós temos é o músculo que vocês não conseguem ver agora, graças a Deus, né? O músculo do meu coração, que forma a carne do meu coração. Na carne do meu coração tem um músculo, e do seu coração tem um músculo estriado cardíaco, que tem o movimento dele forte, porque ele tem que empurrar e pressionar muito sangue, involuntário, porque não é porque o crush te largou que você vai querer morrer, porque o coração não vai parar, graças a Deus, e que vai aparecer outro crush novo, e forte, involuntária e rápida, porque nosso sangue tem que estar sempre pulsando, tem que estar sempre movimentando. Quem vai impulsionar o sangue é o coração, então tem que ter um batimento rápido, tá? E o último tipo de músculo é o músculo liso, que é o músculo que fica de boa dentro dos nossos órgãos. A contração dele é lenta, é fraca, porque não precisa correr, para os alimentos serem bem absorvidos, e involuntária, por isso que a gente consegue comer e deitar, que o alimento ele continua descendo por todo o tubo digestório, pelo caminho dele de boa, tranquilo, e por causa dos músculos lisos que estão dentro dos nossos órgãos, que vão contraindo, empurrando o alimento. Então não precisa da nossa vontade, é devagarzinho para o alimento sendo absorvido. Então esses aí são os três tipos de tecido muscular: o esquelético, o cardíaco e o liso. Outro tipo de tecido que eu vim trazer para vocês também é o epitelial, o tecido que forma a nossa pele. Esse tecido tem função de proteção e revestimento. É um tecido formado por várias camadas. Ele é rico em queratina, que deixa a nossa pele assim, linda. Olha só como é que a pele da tia tá linda. Ó, ele tem pelos que ajudam a nos proteger do frio. Ele tem as glândulas sebáceas, que vão produzir aquele brilho que dá na pele. O tecido epitelial também, ele não tem vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos ficam logo por baixo dele, tá? Por isso que a gente às vezes consegue se arranhar e não escorre sangue, fica só aquela coisinha branca, sabe? Quando você rala no asfalto, na calçada, sabe? Na pedra, fica só aparecendo aquele tecido esbranquiçado. Aquilo ali você tirou só o tecido epitelial, você não chegou lá no fundo, então não vai sair sangue mesmo, porque o tecido epitelial ele é nutrido pelo sangue de baixo, tá? Então a epiderme é o tecido epitelial que forma a pele todinha. Então, é a primeira proteção que a gente tem. Tudo que tenta agredir e entrar no nosso organismo, ele tem que passar pela pele.
que é a nossa primeira barreira natural, tá bom? Outro tecido conjuntivo. Esse é o tecido bombril que a gente tem. Por quê? Porque ele pode ter função de transporte, ele pode ter função de revestimento, ele pode ter função de sustentação, ele pode ter várias funções, tá? O tecido conjuntivo, ó, só para ter uma ideia para vocês, ele pode ser armazenamento de gordura, ele pode ter função de armazenamento de gordura, que é o tecido adiposo. Ele pode ter função de gerar calor, ele pode ter função de defesa, ele pode ter função de coagulação sanguínea, ou seja, não deixar o sangue escorrendo até a gente morrer. Ele pode ter função de cicatrização e transporte de nutrientes. Então, o tecido conjuntivo é um tecido muito diversificado. A gente tem que lembrar isso. Ele tem várias funções no corpo. Lembrando, gente, preste atenção. Isso aqui é só uma introdução a tecidos. Depois eu vou vir cá e nós vamos gravar uma aula bem detalhada, porque tecidos é uma aula enorme. Eu vou falar de um por um. Lembrando que já tem aqui no canal da tia uma aula bem detalhada sobre tecido muscular. Só vocês procurarem nos meus vídeos. E outro tecido que eu quero trazer uma introdução hoje é o tecido nervoso. Tecido que comanda, que eu costumo dizer que é a nossa CPU, gente, que forma o encéfalo, o cérebro, a medula espinal. A principal célula do tecido nervoso são os neurônios, uma célula que parece com uma estrela com um cabo comprido assim. Lembrando que, pensa na minha mão, se isso aqui fosse um neurônio, essas ramificações menores seriam os dendritos. Aqui seria o corpo celular. E bem no meio ficaria o núcleo do neurônio. E esse prolongamento maior teria o nome de axônio, tá? E um neurônio vai se comunicar com o outro. Lembrando que um neurônio não encosta em outro. São substâncias, eles ficam próximos, mas substâncias passam entre eles. Os chamados neurotransmissores. Um neurônio não encosta no outro, tá? Além dos neurônios, vai ter ainda as células de glia, né? Que são como faxineiras lá do sistema nervoso. E o sistema nervoso, a função dele é comandar todo o nosso cérebro. Todo o nosso cérebro, loucura, né? O Luciano Huck aí, copiando o Luciano Huck. O sistema nervoso comanda todo o corpo. É possível acontecer a morte cerebral, porque quando o sistema nervoso morre, para, e mesmo o corpo está funcionando. Vai chegar uma hora que o próprio organismo vai parar, né? Por quê? Se o sistema nervoso parar, vai ter uma pane e todo o organismo aos poucos vai parando. Aí nesses casos de uma morte cerebral dá para fazer de boa o transplante dos demais órgãos que estiverem em bom estado, né? E a fila para doação agradece de órgãos. Então, gente, para a gente terminar essa aula, eu quero lembrar que se tecidos são formados por células, dentro das células nós temos algumas organelas, que são estruturas muito pequenininhas que estão dentro das células. Entre essas organelas estão as mitocôndrias, que estão... Uma vez um aluno falou comigo que ela é tipo uma usina elétrica. Isso, porque as mitocôndrias produzem energia para as células. Essa energia é produzida a partir do alimento que a gente come, oxigênio que a gente inspira e água, tá? Então, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela produção de energia. Os ribossomos são tipo de RNA, responsáveis pela síntese de proteínas. O retículo endoplasmático são algumas bolsas responsáveis por empacotamento de substâncias. Que substância é essa, Chico? Pode ser uma proteína, pode ser um resto de uma outra substância que invadiu a célula indevidamente. Então, ele é responsável por esse empacotamento, tá bom? Os centríolos são como os tubinhos. Eles são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. Outra questão, nós ainda temos dentro das células o complexo de Golgi, que também é responsável pelo empacotamento e envio de substâncias para fora da célula.
Lembrando, gente, que o retículo endoplasmático também sintetiza lipídios, tá? E participa já ali da produção desses lipídios. Também pode contribuir para formar, junto com os ribossomos, ajudam na produção das proteínas, tá? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu peço que vocês me ajudem e se inscrevam no meu canal para a gente poder levar esse conteúdo a mais pessoas. E desculpa, gente, por eu passar o livro aqui na frente, a tia meio descompensada. Perdão. Mil perdões. Então, se inscrevam no meu canal e deixa um like aí pra tia. Qualquer dúvida ou um assunto que você queira que a tia grave uma aula, deixa aqui nos comentários. Até a próxima.